Dando continuidade à nossa leitura de Zona Autônoma Temporária de Hacking Bay, vamos aqui ao capítulo 3, a psicotopologia da vida cotidiana. A psicotopologia. Psico, mente. Topo, lugar. Logia, estudo. O estudo da mente no lugar, o estudo do lugar na mente. Vamos lá. O conceito da TAS, ou seja, Zona Autônoma Temporária, surge inicialmente de uma crítica à Revolução e de uma análise do Levante. Assunto que foi bastante debatido no capítulo 2, que se você não assistiu, procure aí. E também se você ainda não curtiu, compartilhou, não perde tempo, faça isso logo. E vamos continuar. A Revolução classifica o Levante como um fracasso. Mas para nós, um levante representa uma possibilidade muito mais interessante do ponto de vista da psicologia da libertação do que as bem-sucedidas revoluções burguesas, comunistas, fascistas, etc. Um outro elemento gerador do conceito da TAS, Zona Autônoma Temporária, surge de um processo histórico que eu chamo de fechamento do mapa. É o seguinte, o último pedaço da terra não reivindicado por uma nação-estado foi devorado em 1899. O nosso século é o primeiro sem terra incógnita, sem fronteiras, no sentido de não há nada a ser descoberto. Nacionalidade é o princípio mais importante do conceito de governo. Nenhuma ponta de rocha no Mar do Sul pode ficar em aberto. Nenhum vale remoto, sequer a Lua ou os planetas. Essa é a apoteose do gangsterismo territorial. Nenhum centímetro quadrado da terra está livre da polícia ou dos impostos. Em teoria, o mapa é uma malha política abstrata. Uma proibição gigantesca imposta pela cenoura cacetete condicionante do Estado especializado. Até que para a maioria de nós o mapa se torne território, ou seja, não mais a Ilha da Tartaruga como os antigos conheciam o que hoje é os Estados Unidos. E ainda assim o mapa continua sendo uma abstração. Por quê? Não pode cobrir a Terra com precisão. Com uma precisão 1 para 1. Para quem não entende aí de geografia, ele está falando da noção de escala. Então, o mapa é sempre uma representação de algo muito maior em uma escala, né? E aí, a escala 1 para 1 seria se as coisas fossem representadas do tamanho que elas realmente são. Dentro das complexidades fractais da geografia atual, o mapa pode detectar apenas malhas dimensionais. Imensidões embutidas e escondidas escapam da fita métrica. Imensidões embutidas e escondidas escapam da fita métrica. O mapa não é exato, o mapa não pode ser exato. A revolução fechou-se, mas a possibilidade do levante está aberta. Por ora, concentremos nossas forças em irrupções temporárias, evitando enredamentos com soluções permanentes. O mapa está fechado, mas a zona autônoma está aberta. Metaforicamente, ela se desdobra por dentro das dimensões fractais invisíveis à cartografia do controle. E aqui podemos apresentar o conceito de psicotopologia e psicotopografia como uma ciência alternativa àquela da pesquisa e criação de mapas e imperialismo psíquico do Estado. Imperialismo psíquico é ótimo. Apenas a psicotopografia é capaz de desenhar mapas da realidade em escalas 1 para 1. Porque apenas a mente humana tem a complexidade suficiente para modelar o real. Mas um mapa 1 para 1 não pode controlar seu território, porque é completamente idêntico a esse território. Ele pode ser usado apenas para sugerir ou, de certo modo, indicar, através de gestos, algumas características. Estamos à procura de espaços geográficos, sociais, culturais e imaginários, com potencial de florescer como zonas autônomas.
dos momentos em que estejam relativamente abertos, seja por negligência do Estado ou pelo fato de terem passado despercebidos pelos cartógrafos, ou por qualquer outra razão. A psicotopologia é a arte de submergir em busca de potenciais zonas autônomas temporais. O fim da revolução e o fechamento do mapa são, no entanto, apenas as fontes negativas da tais. Há ainda muito a se dizer sobre suas inspirações positivas. Reação somente não pode gerar a energia necessária para manifestar uma tais. Um levante também precisa ser a favor de alguma coisa. Em primeiro lugar, podemos falar de uma antropologia natural da tais. A família nuclear é a unidade base da sociedade de consenso, mas não da tais. A família nuclear, com suas consequentes dores edipianas, parece ter sido uma invenção neolítica, uma resposta à revolução agrícola com sua escassez e hierarquia impostas. O modelo paleolítico é mais primário e mais radical. O bando. O típico bando nômade ou seminômade de caçadores-coletores é formado por cerca de 50 pessoas. Em sociedades tribais mais populosas, a estrutura de bando é emitida por clãs dentro da tribo ou por confrarias, como sociedades secretas ou iniciáticas, sociedades de caça ou de guerra, associações de gênero, as repúblicas de crianças e por aí adiante. Se a família nuclear é gerada pela escassez e resulta em avareza, o bando é gerado pela abundância e produz prodigalidade. A família é fechada, geneticamente, pela posse masculina sobre as mulheres e as crianças, pela totalidade hierárquica da sociedade agrícola industrial. Por outro lado, o bando é aberto. Não para todos, é claro, mas para um grupo que divide afinidades, os iniciados, que juram sob um laço de amor. O bando não pertence a uma hierarquia maior, ele é parte de um padrão horizontalizado de costumes, parentescos, contratos e alianças, afinidades espirituais, etc. A sociedade dos índios norte-americanos preserva até hoje certos aspectos dessa estrutura. Muitas forças estão trabalhando de forma invisível para dissolver a família nuclear e resgatar o bando em nossa própria sociedade da simulação pós-espetacular. Rupturas na estrutura do trabalho refletem a estabilidade estilhaçada da unidade lar e da família unidade. Da unidade lar e da unidade família. Hoje em dia, o bando de alguém inclui amigos, ex-esposos e amantes, pessoas conhecidas em diferentes empregos e encontros, grupos de afinidade, redes de pessoas com interesses específicos, listas de discussão, etc. Cada vez mais fica evidente que a família nuclear se torna uma armadilha, um ralo cultural, uma secreta implosão neurótica de átomos rompidos. E a contra-estratégia óbvia emerge de forma espontânea na quase inconsciente redescoberta da possibilidade mais arcaica e, no entanto, mais pós-industrial do bando. Então, em segundo lugar, a tais como um festival. Stephen Pearl Andrews, certa vez, elaborou uma imagem da sociedade anarquista como um jantar, no qual todas as estruturas da sociedade de autoridade se dissolvem no convívio e na celebração. Aqui poderíamos também invocar Fourier e seu conceito dos sentidos como base de transformação social, toque do cio e gastrosofia, e seu louvor às negligenciadas implicações do olfato e do paladar. Os antigos conceitos de jubileu e bacanal se originaram a partir da intuição de que certos eventos existem fora do tempo profano, a unidade de medida da história e do Estado.
Essas ocasiões literalmente ocupavam espaços vazios no calendário, intervalos intercalados. Na Idade Média, quase um terço do ano era reservado para feriados e dias santos. Talvez os protestos contra a reforma no calendário tenham tido menos a ver com os 11 dias perdidos do que com a sensação de que a ciência imperial estava conspirando para preencher esses espaços vazios dentro do calendário, onde a liberdade das pessoas havia se concentrado. Um golpe de Estado, um mapeamento do ano, a dominação do próprio tempo, transformando o cosmo orgânico num universo que funciona como um relógio. A morte do festival. Os que participam de levantes invariavelmente notam seus aspectos festivos, mesmo em meio à luta armada, perigo e risco. O levante é como um bacanal que escapou ou foi forçado a desaparecer de seu intervalo intercalado e agora está livre para aparecer em qualquer lugar ou a qualquer hora, liberto do tempo e do espaço. Ele, no entanto, possui bom faro para o amadurecimento dos eventos e afinidade com o genius loci. A ciência da psicotopologia indica fluxos de força e pontos de poder, para usar metáforas ocultistas, que localizam a tais num espaço temporal ou que, pelo menos, ajudam a definir sua relação com um determinado momento e local. A mídia nos convida a celebrar momentos de nossa vida, com a unificação espúria entre mercadoria e espetáculo, o famoso não evento da representação pura. Em resposta a tamanha obscenidade, nós temos, por um lado, o espectro da recusa, comentado pelos situacionistas John Zerzan, Bob Black, entre outros. E, por outro lado, a emergência de uma cultura festiva, distanciada ou mesmo escondida dos pretensos gerentes do nosso lazer. Lute pelo direito de festejar. Não é, na verdade, uma paródia da luta radical, mas uma nova manifestação dessa luta, apropriada para uma época que oferece a TV e o telefone como maneiras de alcançar e tocar outros seres humanos, maneiras de estar junto. E isso hoje, nos tempos de pandemia, hein, gente? Não é tão simples assim, mas dá para entender. Pearl Andrews estava certo. O jantar já é a semente de uma nova sociedade tomando forma dentro do invólucro da antiga. A reunião tribal dos anos 60, o conclave florestal de ecossabotadores, o Beltane idílico dos neopagãos, as conferências anarquistas, as festas gays, as festas de aluguel no Harlem dos anos 20, as casas noturnas, os banquetes, os piqueniques dos antigos libertários. Devemos perceber que todos esses eventos são, de certo modo, zonas libertas, ou pelo menos zonas autônomas temporárias, em potencial. Seja ela apenas para poucos amigos, como é o caso de um jantar, ou para milhares de pessoas, como um carnaval de rua. A festa é sempre aberta porque ela não é ordenada. Ela pode até ser planejada, mas se ela não acontece, é um fracasso. A espontaneidade é crucial. A essência da festa, cara a cara, um grupo de seres humanos coloca seus esforços em sinergia para realizar desejos mútuos, seja por boa comida e alegria, por dança, conversa, pelas artes da vida, talvez até mesmo por prazer erótico, ou para criar uma obra de arte comunal, ou para alcançar o arrombamento do êxtase. Em suma, uma união de únicos, como coloca Stirner, em sua forma mais simples, ou então nos termos de Kropotkin, um básico impulso biológico de ajuda mútua. Aqui devemos mencionar a economia do excesso de Bataille e sua teoria sobre a cultura potlatch. Em terceiro lugar, o conceito de nomadismo psíquico, ou seja, como chamamos por brincadeira, cosmopolitismo desenraizado.
é vital para a formação da realidade da Tais. Aspectos desse fenômeno foram discutidos por Deleuze e Guattari em Tratado de Nomadologia, A Máquina de Guerra por Lyotard em Driftworks e por vários autores na edição Oasis da Semiotex. Preferimos o termo nomadismo psíquico do que nomadismo urbano ou nomadologia, ações à deriva, etc. Simplesmente para poder juntar todos esses conceitos num único sistema complexo que será estudado à luz da emergência da Tais. A morte de Deus, que de certo modo representou a descentralização do projeto europeu, abriu a possibilidade de uma visão de mundo pós-ideológica e multifacetada, capaz de se mover de forma desenraizada da filosofia para o mito tribal, da ciência natural para o taoísmo, capaz de enxergar pela primeira vez, através de olhos caleidoscópicos como os olhos de algum inseto dourado, cada faceta, apresentando a concepção de outro mundo inteiramente diverso. Mas essa visão foi alcançada às custas de se viver numa época na qual a velocidade e o fetichismo de mercadoria criaram uma unidade tirânica e falsa que tende a ofuscar toda a diversidade cultural e toda a individualidade, para que todo lugar seja igual ao outro. Esse paradoxo cria ciganos viajantes psíquicos guiados pelo desejo ou pela curiosidade, errantes com laços de lealdades frouxos, na verdade, desleais ao projeto europeu, que perdeu todo o seu charme e vitalidade, desligados de qualquer local ou tempo determinado, em busca de diversidade e aventura. Essa descrição engloba não apenas artistas e intelectuais classe X, como também trabalhadores, imigrantes, refugiados, os sem-teto, turistas e todos aqueles que vivem em trailers, assim como pessoas que viajam na internet sem talvez jamais saírem de seus quartos, ou aquelas como Thoreau, que viajou demais em Concorde, para finalmente englobar todo mundo. Todos nós vivemos em nossos automóveis, em nossas férias, aparelhos de TV, livros, filmes, telefones, trocando de emprego, mudando de estilo de vida, de religião, de dieta, etc. O nomadismo psíquico como uma tática daquilo que Deleuze e Guattari metaforicamente chamam de máquina de guerra. Muda o paradoxo de um modo passivo para um modo ativo e talvez até mesmo violento. Os últimos espasmos de Deus e seus sacolejos no leito de morte vêm se arrastando por tanto tempo nas formas do capitalismo, fascismo e comunismo, por exemplo, que ainda existe muita destruição criativa para ser executada por comandos ou apaches. Literalmente, inimigos, pós-bacunianos e pós-nietzschianos. Esses nômades exercitam a racia, são corsários, são vírus, sentem tanto o desejo quanto a necessidade de zonas autônomas. Acampamentos de tendas negras sob as estrelas do deserto, interzonas, oásis fortificados escondidos nas rotas das cavernas, das caravanas secretas, trechos de selva e sertões liberados, áreas proibidas, mercados negros e bazares underground. Esses nômades orientam seu percurso por estrelas estranhas que podem ser núcleos luminosos de dados no cyberespaço ou talvez alucinações. Abra um mapa do território e sobre ele coloque um mapa das mudanças políticas. Sobre ele põe um mapa da internet, especialmente da contranet, com sua ênfase no fluxo clandestino de informações e logística. E por último, sobre tudo isso, o mapa um para um da imaginação criativa, estética, valores. A malha resultante ganha vida, animada por inesperados redemoinhos e explosões de energia, coagulações de luz, túneis secretos, surpresas. E esse foi o capítulo 3. Espero que vocês estejam gostando. Queria saber o feedback de vocês, se vocês acham que eu deveria
comentar mais, já que ele traz muitas informações, ou se vocês preferem uma leitura corrida. Também gostaria de comentar que a grande diferença, né, entre a TV e o rádio e a internet é essa possibilidade de interação, né? Então, por isso que, por exemplo, um encontro, um Google Meet, né, ele tem muito mais potência, né, do que um programa de TV que você assiste, mesmo que seja ao vivo, mas você só tá assistindo aquilo lá, né? Você não tem como interagir. Mas, então, vamos interagir aí, galera. Curte e compartilha.